Estamos ao vivo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? A gente está aqui num decorado. A gente veio finalizar a assinatura aqui de alguns dados aqui de um contrato do cliente nosso. E resolvemos compartilhar com vocês aqui algumas dicas que surgiu aqui do nada, tá? Então essa live vai ser meio que improvisão mesmo aqui para vocês. Para você que não tem dinheiro de entrada aí, tô esperando o cliente chegar, então tem que ser rápido que daqui a pouco ele chega. E o que acontece? Muita gente tem dificuldade na hora de estar comprando o apartamento e uma das maiores, né? Uma das maiores foi a questão da entrada, né? Bastante gente falou com relação à entrada. Então, qual que é a dica aqui para vocês que não tem dinheiro de entrada? Parece clichê, mas é pesquisar, pessoal. É pesquisar. Por quê? Porque alguns empreendimentos, né, aqui na região, você consegue o que é chamado de bonificação, desconto, né? Resumindo, um desconto que a construtora dá na entrada. Então, por exemplo, se você conseguir uma construtora que tem um desconto legal, você vai conseguir financiar mais do que se fosse o mesmo empreendimento com o mesmo valor. Por quê, Thiago? Porque quando você tem um empreendimento que ele está avaliado com um preço acima e a construtora está dando desconto e vendendo abaixo, a simulação e a avaliação ela é feita no valor de avaliação, que é o preço acima. Então, por exemplo, o imóvel está avaliado a 230 mil, né, querida? A simulação ela vai ser com base no 230, não significa que você vai pagar 230 mil. O que isso vai ajudar, Thiago? Vai ajudar você a conseguir financiar o máximo possível. Então tem algumas construtoras que dá uma bonificação grande. E com essa bonificação, ela vem na entrada, né? Essa bonificação é da entrada. Às vezes sai zero de entrada, vai depender muito da sua renda, porque a gente depende da Caixa. Cada renda específica vai liberando um valor de financiamento específico, uma taxa de juros específica, uma parcela de financiamento específica, né? Então a gente depende da Caixa. Mas você vai conseguir, né, de acordo aí com a sua resposta lá da Caixa, você vai conseguir ou zero de entrada ou quase zero de entrada, né? Uma outra dica também é você estar parcelando a entrada. Muita gente tem medo de estar parcelando a entrada e eu concordo com você se por acaso você não tiver uma prática, né? Um certo entendimento prático, um passo a passo prático, tá? Por quê? Porque se você só somar o valor do parcelamento da entrada, você pode acabar se atropelando com juros de INCC, né? Então você tem que fazer cálculos de INCC, você tem que fazer cálculo de GPM, né? Dependendo aí da parcela. Então se você fizer os cálculos e encaixar no seu orçamento, aí sim fica legal para você estar parcelando a entrada, ok? Sempre tem que lembrar, pergunte para a construtora se eles estão cobrando o INCC, se o INCC está sendo cobrado, ou se eles não vão cobrar INCC. O que acontece é que algumas construtoras elas não cobram, mas vem dentro do contrato, viu? Eles não cobram, mas está lá no contrato lá que eles podem estar cobrando INCC sobre o saldo devedor que ainda não foi quitado pela Caixa, né? No caso, o parcelamento da entrada. E é que nem o Thiago falou, é só você pesquisar. Às vezes tem um empreendimento aí na região que deixa parcelar. Antigamente, né, bem, que você tinha que dar o dinheiro assim da entrada na hora. Hoje as construtoras estão ajudando mais aí os clientes, né? Antigamente, uma sacada aqui para você ficou até agora aqui na live, eu vou te dar uma sacada interessante, que alguns casos, falar baixinho aqui para você, o corretor, ele pede a entrada porque depende do dinheiro que você der de entrada para poder ele receber mais rápido a comissão. Dependendo da construtora. E aí o que acontece? O corretor vai e fala, não, é obrigatório essa entrada, entendeu? Algumas construtoras elas exigem um valor de entrada. Por exemplo, esse empreendimento aqui, mas eles conseguem estar negociando. Então não é obrigatório, mas eles dão preferência para entrada. Só que tem alguns casos que é o corretor que está falando, precisa de uma entrada, porque quando você paga a entrada, ele recebe mais rápido, dependendo do projeto, né? A maioria dos empreendimentos que a gente trabalha aqui não tem isso porque a gente recebe por nota fiscal. Então veja também esse detalhe, porque de repente está pedindo um valor de entrada e você pergunta para o corretor, é por causa da comissão essa entrada aí? Ou é obrigatório da construtora? A entrada na bucha, né, no ato ali.
Porque às vezes dá para parcelar. Tem cliente nosso que... Nossa, cara, já teve cliente que parcelou R$300 por mês. R$200 por mês, eu acho que o recorde foi 190 e uns quebrados por mês. Aí vai de acordo com o seu orçamento. Com o seu orçamento. Que cabe no seu bolso. Por isso que tem que fazer cálculo, entendeu, Exatamente. pessoal? E lembrar que vai ter o cálculo. Vai ter o cálculo da fase de obra, vai ter o cálculo das correções de juros e vai ter o cálculo também da parcela da entrada. Entendeu? Então você tem que fazer esses cálculos aí para que esse processo seja redondinho para você. Porque se você não fizer qual que é o maior problema na maioria das vezes? É a pessoa achar que vai ser só o parcelamento da entrada, por exemplo. E acaba esquecendo que também tem fase de obra. Ou então acaba esquecendo que tem os juros de INCC e dá uma correção significativa, principalmente nos momentos que a gente está vivendo, mais delicados, né? O INCC está mais alto do que geralmente sempre teve, né? A gente já está... O meu primeiro contato com o mercado imobiliário foi em fevereiro, março de 2012. E de 2012 até 2019, 2018, o INCC sempre teve uma média de 7%. 8% era muito, 8% no ano. Era a média de INCC de 2012, 2013, 2014. E quando foi agora 2019, 2020, que foi do ano passado, o INCC ele chegou a 15%, ou seja, dobrou, ele chegou a 15% no ano. Dobrou o valor. Agora imagina se você não fizer conta dessa correção num parcelamento de entrada aí, que agora algumas construtoras conseguem estar parcelando a entrada em 60 vezes, em 72 vezes. E as parcelas, depois que o imóvel ficar pronto, elas não vão ser corrigidas pelo INCC, elas vão ser corrigidas pelo IGPM mais 1%. E muitos de vocês não sabem. E esse que é um dos... A gente até comentou na live anterior do efeito bola de neve. Esse que é um dos maiores efeitos bola de neve aí que a maioria das pessoas acaba passando, né? Então a dica aí pra você: não tem o dinheiro de entrada. Primeiro, dá uma pesquisada aí. Muitas construtoras dão o desconto, né, de bonificação, a bonificação do apartamento. Então o apartamento ele está avaliado pela Caixa por um preço, 230 mil, e está sendo vendido a 210. Tem alguns projetos aqui, por exemplo, que tem apartamentos aí a 190, né? 190. Gente, aproveita essa dica, porque você não vai ver em qualquer lugar aí, não. Não, tranquilo. Então, o Thiago solta muito conteúdo. A gente entrega bastante, né? É porque eu vejo que as pessoas precisam disso, né? Então, se você precisa aí, eu tô aqui para ajudar. Então, primeiro de tudo, desconto. Pesquisa se a construtora está dando desconto, que aí você vai conseguir dar uma entrada menor. Porque geralmente essa bonificação, geralmente eles falam bonificação, bônus de adimplência, né? Então vai depender muito do projeto da construtora. Cada construtora fala de um jeito. Mas basicamente é o desconto na entrada. Vocês dão desconto na entrada? Então você pergunta isso. A segunda pergunta que você pode fazer é: esse parcelamento, fala baixinho de novo. Esse parcelamento, essa entrada aqui na bucha, né? Que às vezes eles pedem uma entrada na bucha ali, tipo 10 mil, ou então 8 mil ali, de uma vez ali. Pra que é isso aí? Boa parte é pra comissão do corretor, entendeu? Então, pergunta, isso aqui é comissão? Na verdade não é só o corretor que está envolvido, tá? O corretor recebe, o gerente do corretor recebe, diretor recebe, coordenador recebe. Cara, é um monte de pessoa que recebe daquele dinheiro da entrada ali. Então, pergunta: é obrigatório esse valor aí de entrada agora? Eu preciso pagar agora esse valor de entrada, eu posso estar dividindo? Porque você já está no momento de adquirir, você já está pensando, agora preciso adquirir meu imóvel, preciso sair do lugar que eu tô, preciso sair da casa do meu parente, preciso parar de pagar aluguel, quero agora ter um imóvel. Então às vezes você não enxerga essa oportunidade de ver que a construtora consegue parcelar a entrada. Isso. E ainda mais no período de construção, então você vai fazer o seu orçamento, ver se encaixa, sei lá, quanto de parcela que eu consigo pagar por mês, que encaixa a fase de obra. E o detalhe, sempre tem que somar tudo que você vai pagar. Muita gente acaba caindo no erro de somar somente o parcelamento da entrada. Muita gente erra nisso. Eu vou somar lá na conta, na hora que está fazendo o cálculo com o corretor, por exemplo, às vezes você só vê o número ali do parcelamento da entrada. E às vezes o corretor ele até explicou para você a fase de obra, só que ele explicou em um outro momento e voltamos. Não deu a entender
não deu a entender que esse valor do parcelamento da entrada também iria vir junto com a fase de obra. Então você tem que estar somando todos os valores que você vai estar pagando por mês, tá? E também não adianta sair por aí nos decorados, empreendimento da região, perguntando se eles parcelam a entrada. Você precisa ter um passo a passo na mão de como que você pode chegar na construtora, de como que você pode chegar a conversar com eles para poder entender como que eles pensam também, porque não adianta sair aí nos decorados da vida e vou comprar meu imóvel. Pensa, amigão, é um negócio de 200 mil, cara. Você tem que ter um estudo, ter um entendimento. Um negócio de 200 mil reais a média dos imóveis aqui. Imagina você se endividar aí durante 30 anos com 200 mil. É no mínimo dobrar esse valor. No mínimo vai virar 400 só de você pagar certinho. Porque no final das contas, se você se prejudicar, vai ser só você. Porque eles podem vender o apartamento para outra pessoa. Pode vender o apartamento. O contrato, vende o apartamento, e como que você fica, né? Cancelou o contrato, detalhe, tá? Você perde 50% do que você investiu. Isso no mínimo. Dependendo aí do projeto, vai pedir mais. Então, não tenho dinheiro de entrada, Thiago. Eu quero comprar um apartamento ainda esse ano, não tenho dinheiro de entrada. Aproveita o 13º que está chegando. Algumas pessoas estão recebendo também PLR agora, né? Algumas empresas atrasou aí, tá pagando PLR agora, participação de lucro. Então aproveita esse dinheiro e guarda. Se você não quer, agora não quero comprar esse ano, não quero comprar o ano que vem. Eu só quero comprar lá para 2023. Aí dá para você se programar para poder juntar fácil. A entrada e fica fácil. Só que também não vai também procrastinando, né? Nem que apertou um pouquinho, mas guarda, nem que seja R$100, nem que seja R$200 aí por mês, mas vai guardando. Uma dica, não deixe o dinheiro em poupança, tá, pessoal? Não deixe o dinheiro em poupança, faz uma aplicação de CDI. Eu não sou nenhum mestre, a gente está aprendendo agora a mexer com bolsa de valores, mas se você pesquisar aí, tem bastante investimento que você faz e é muito seguro. Por exemplo, o CDI, o Tesouro Direto, que é você investir, né, você emprestar dinheiro para o governo ou você emprestar dinheiro para o banco, né, o CDI. E tem muitos que você consegue retirar o dinheiro no mesmo dia, no dia seguinte, né? Você consegue estar fazendo a aplicação. Por exemplo, eu tenho R$1.000, ao invés de eu deixar lá na poupança, eu deixo na aplicação de CDI, que vai pelo menos render uns jurinhos ali. Eu pelo menos vou ganhar, nem que seja R$100, mas você ganha um pouquinho. E é mais do que se tivesse na poupança, que a poupança ela rende muito pouco. Agora não, eu tenho muito medo, não sei como é que faz, aí pelo menos investe lá na poupança, aplica na poupança, mas não é o ideal, tá? Agora o CDI seria interessante aí com uma aplicação aí legal. Qual que é o banco que a gente usa para fazer esse tipo de aplicação? É o Banco Inter. Então eu não sei de outros bancos, porque eu nunca fiz com outros bancos. O que a gente conhece é do Banco Inter. E lá é muito fácil, muito simples. Você pega lá, vai lá no Home Broker, dentro do aplicativinho, e lá mesmo você já investe. E você pode escolher o que você quiser. Renda variável, né, Tesouro Direto. E aí você vai juntando o seu dinheiro lá. E vai rendendo. Seu dinheiro vai rendendo. Por exemplo, tem algumas aplicações aí que tem um vencimento de 3 anos. Então, quero comprar meu imóvel daqui 3 anos. Dá para poder você estar fazendo esse investimento e quando vencer, né, você vai ter um lucro de pelo menos aí acredita aí que no mínimo aí você vai aumentar uns 50% desse investimento, no mínimo você vai ter um aumento aí de uns 50% desse investimento que você aplicou. E você já consegue ter uma grana legal aí para poder você dar de entrada no seu apartamento, tá? Então, você for investir, não sei, tenho muito medo, coloca na poupança, mas o ideal seria pelo menos um tesouro direto. Beleza? Então, dica para quem não tem entrada. Que esse apartamento agora, aprende com quem sabe. Aprende com quem sabe, pessoal. Outra dica também que eu vou finalizar agora para vocês. Nunca entregue seus documentos se você ainda não tem certeza absoluta que você está querendo comprar aquele apartamento ali, aquele empreendimento. Nunca entregue seus documentos. Eu diria, nunca entregue nenhum documento seu. Nem RG, nem CPF, no máximo o seu nome e o e-mail. E eu ainda digo que isso ainda dá problema. Problema não para você, mas dá mais dor de cabeça pro corretor, por exemplo. Por que eu tô falando isso? Porque eu já tive vários casos de cliente que foi lá, só viu um decorado,
né? E aí não teve muita afinidade com o corretor, ou de repente quis pesquisar outros corretores, e aí caiu que apareceu o consultor Thiago e acabou que eu fiz a venda para essa pessoa. Só que ela não tinha me contado que já tinha ido lá no empreendimento. E qual que é o problema disso? O problema disso é que, dependendo do projeto, dependendo do empreendimento, alguns corretores acham que você é dele. Alguns então pode ser até que dê trabalho aí pro corretor para poder ele conseguir estar efetuando a venda. Eu já tive casos de cliente que teve que fazer um novo e-mail. Ele teve que fazer um novo e-mail, porque o outro e-mail que ele tinha, o corretor ele tinha cadastrado lá e o cliente é dele. Olha que louco, eu só cadastro os clientes quando ele já tá... Thiago, eu quero comprar. Aí eu vou lá e cadastro. Pelo contrário... Por que o Thiago tá falando isso? Porque é um sistema. É um sistema, fica lá no sistema, entendeu, exatamente. Pessoal? Aí, se caso você já tá com o seu e-mail lá e tá passando com outro consultor, tá fazendo outro atendimento, outra visita, eles travam. Eles seguram porque é um sistema. Então, aí na hora que eu vou você... Aí na hora que eu vou subir os dados lá pro sistema, vai aparecer, ó, esse cliente, ele já tem um corretor, aparece até às vezes qual que é o corretor. E isso daí vai dificultar um pouco mais o processo, mas não tanto para você, para o corretor mesmo em si, tá? Então, não, eu tenho certeza absoluta, é esse projeto aqui, é esse empreendimento mesmo que eu quero, aí beleza, manda bala, entrega todos os documentos. Não entrega nada, cara, não entrega nenhum documento, porque isso daí vai acabar atrasando um pouquinho o processo aí pro corretor, tá? Então, você que tá querendo comprar aí consultor Thiago, essa aí daí é uma dica aí que você vai me ajudar bastante, viu, cara? É isso, querida? Quer dizer, pessoal? É isso. E, pessoal, estamos aqui mais uma vez no projeto de 3 dormitórios, um grande empreendimento com 3 dormitórios. Vou contar para vocês o que ele tem de diferencial aqui. É uma varanda gourmet com a churrasqueira que já vai ser entregue já, uma churrasqueira muito bonita, aquela churrasqueira ecológica, onde não sai fumaça, né? Os carvões eles ficam dos lados, nas laterais. E o churrasco ele não sai fumaça, né? Porque o que faz fumaça é a gordura, né? Que vai caindo no carvão. Então, no caso aqui, essa churrasqueira ela é ecológica, né? Não sai fumaça aí para vocês. Um outro diferencial para quem adquiriu de 3 dormitórios, você tem vaga coberta. É isso mesmo, você não vai precisar se molhar aí, pegar a chuva, né? Não vai precisar pegar a chuva para poder entrar pro seu apartamento no dia de compra. Imagina você com um monte de sacola na mão, é só você pegar e sair da sua vaga e chegar lá no seu apartamento, na sua torre única, exclusivo, poucas unidades, somente 90 apartamentos. Então, para quem quer menos bagunça, quer um condomínio mais sossegado, esse empreendimento aqui é fantástico, muito seleto, né? Por assim dizer. A sua vaga ela é subterrânea, então você vai lá no subsolo, estaciona seu carro, não pega chuva, não pega sol o seu carro, seguro, e você já ali no subsolo já pega o elevador e sobe lá para a sua unidade. Outro detalhe, você já consegue saber a sua unidade, a sua vaga de garagem da sua unidade, já na hora que você vai assinar o contrato. Na hora que você assinar o contrato, na hora que você escolher sua unidade, você já sabe qual que é a sua vaga. Então não é sorteio, né? A maioria dos empreendimentos, principalmente um pouco mais econômico, eles têm sorteio. E depois da treta, viu? Mas é assim, é tranquilo o processo, né? Mas é muito melhor quando você já sabe qual que é a sua vaga, né? Pelo menos, pronto, não, já sei, essa é a minha vaga, não tem mais o que fazer. Beleza, minha vaga. Qual que é o outro diferencial aqui, querida? Possibilidade de você não precisar necessariamente já ter os 3 dormitórios, você vai ter um ambiente do terceiro dormitório, só que você pode pedir para a construtora deixar sem a parede, sem a porta ali do terceiro dormitório, então vira um living ampliado, né? Se você quiser aí ver se quiser ver as nossas fotos aí desse decorado, eu mando para você, você vai entender o que eu tô falando. Então você vai ter a sala e um pouquinho mais para frente ali um living ampliado, um segundo ambiente, pode transformar em closet, em escritório, né? O que você quiser, né, querida? Então você tem 3 dormitórios ou living ampliado nesse projeto. O que mais que a gente pode falar? Bom, você fica aqui, ó, o projeto vai ser construído aqui do lado e acho que dá pra ver. Essa aqui, ó, é a Avenida Giovanni Passarella. Se eu continuar indo lá pra frente, eu vou chegar lá na Ponte Estaiada de Hortolândia, ali no centro, rapidinho, cara. E voltando aqui,
Se você seguir retão, você vai ir sentido Campinas, beleza? Vai lá pra frente lá, você vai ir sentido Campinas. Então, bem localizado, né? Deixa eu ver se dá pra ver o Mercado Dia. Mercado Dia ali, ó. Então você tem um mercado para poder você fazer a compra. Não sei se você gosta desse mercado, mas pelo menos necessidade, né? Algo rápido aí você consegue aqui do lado, né? Você tem o Dia. Tem escola aqui do lado ali, ó. Uma escola ali também, ó. E tem escola ali pra baixo também. Deixa eu ver se dá pra ver. Ali atrás aqui é uma escola. Isso aqui é uma escola. Então, quero escola para meus filhos. Tem escola aqui. Posto de saúde, posto de gasolina. Olha lá o posto de gasolina ali, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver o posto de gasolina lá atrás ali, ó. Beleza? Então, acessibilidade aqui você vai ter ao máximo. Ponto de ar-condicionado. O que mais, querida? Falei tudo já? Já falou tudo aí. Aí, além disso, vai ter os diferenciais padrão de um condomínio premium, né? Que é um lindo pomar. Você vai ter academia nesse condomínio. A piscina. Salão de festas, né? Aí a gente manda tudo pra você com detalhe, né? Aí os diferenciais do projeto a gente manda pra você com detalhe, mas os maiores, assim, os grandes diferenciais que nem todos os projetos têm, eu falei pra vocês. E é isso, beleza? Aqui foi uma live mais descontraída aqui, mais improvisada mesmo, pra te ajudar aí. Pra quem não tem dinheiro de entrada, eu tentei passar aí algumas informações aí pra te ajudar. É isso, querido. Fechou? Tamo junto até depois da entrega da chave. Fica com Deus aí e até mais. Tchau, tchau. Como diz o tio Stone, né? Ok.